Deus nos abençoe. Possamos todos mentalizar Jesus nos nossos corações, mentalizando aquela figura amada de Jesus, os nossos sentimentos amorosos, os nossos pensamentos de amor, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, nosso guia e modelo, agradecendo aos companheiros que de jornada, aos nossos irmãos espirituais que nos abençoam sempre, a equipe espiritual da casa, gratidão pelas bênçãos, gratidão pelo momento maravilhoso. Permita que a luz do Cristo esteja conosco, Senhor Deus. Que os amigos espirituais, missionários do Cristo também estejam com a gente, nos encaminhando, nos iluminando nossos passos. Que a tua paz esteja presente em nossos corações. Que Jesus ilumine a todos nós. Que todos estão aqui presencialmente, os que estão à distância, sejam todos amparados, juntamente com aqueles com os quais cada um entrar em sintonia, também possa receber, Senhor, a luz. Todos os nossos irmãos desencarnados estão junto de nós, sejam eles assistidos, conduzidos na paz e na harmonia de Jesus. Graças a Deus e que assim seja. Então, nós vamos hoje falar do tema Jesus é a luz do mundo. Vamos pensar também na questão do amor do Cristo. Lá em João 8,12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Também João 10,9 diz o seguinte: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. João 10, né? Em João 14, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, como nosso tema, Jesus é a luz do mundo. Então, ele mesmo nos fala isso, que ele é a luz do mundo. Por que disso? Porque ele é o responsável pelo planeta. Então, como nós já sabemos, Jesus foi o responsável, o líder do grupo que formou a Terra a mandato de Deus. Boa noite, Regi, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Então, Jesus, como guia e modelo nosso, né, que veio para nós para ser guia e ser modelo, então a luz dele é intensa, consegue iluminar todo o planeta. Quando se fala que a nossa aura, ela é uma luzinha, talvez de alguns milímetros, a aura de Jesus cobre todo o planeta, ou o que está, sistema. Então, e o que faz isso? É o amor intenso que ele tem, porque ele é luz. Deus, que é o Criador do universo, é luz. E Jesus, sendo o Espírito enviado de Deus para criar o planeta e para governar o planeta, ele também já atingiu a luz, não tanto quanto a de Deus, né, que é o Criador do universo, porque ninguém se iguala a Deus. Todos nós encaminhamos na direção de Deus, mas ninguém chega, aproxima da grandeza de Deus. Mas Jesus é aquele que já conseguiu a evolução grande de espírito e totalmente iluminado. E ele, com essa iluminação dele, isso é o amor. Porque se Deus é amor,
a condição para nós nos iluminarmos é o amor. Então, no plano espiritual, quando eles vê algum espírito cheio de luz, já sabe-se que é cheio de amor, que o amor ilumina. Por isso, nós também temos condições de chegar a ser luz. Vamos chegar a ser luz. Porque os espíritos dizem que todos nós seremos anjos. Todos nós seremos anjos. Então, uma das coisas que Deus criou foi isso, a obrigação que todos nós, aquele que está praticando, pensando só em fazer o mal hoje, também um dia, demora um tempo, né? Mas vai chegar a ser luz também. No livro Pão Nosso, a mensagem 62, o Emmanuel fala o seguinte, que o mestre desceu para servir. Desceu no sentido de altura material, mas ele desceu no sentido de ele estar em luz total e teve que pegar um corpo, teve que condensar um corpo bem próximo do nosso. Isso foi uma descida difícil, mas com o objetivo de nos servir. Do esplendor, ele desceu à escuridão. Da alvorada eterna, ele veio para a noite, porque a Terra é um planeta ainda de provas e expiações, por isso o planeta bem atrasado. Das estrelas, a manjedoura. Da glória, a carpintaria. Do infinito, a limitação. Da grandeza, a abnegação. Da divindade dos anjos, a miséria dos homens. De governador do planeta Terra, ele desceu e foi servo de todos. Então ele nos serviu. Olha a coisa mais interessante, ele que é o Senhor, mas ele veio para nos servir. De benfeitor, ele veio a ser perseguido. De emissário do amor, ele chegou a ser vítima do ódio dos homens. De celeste pastor, ele veio como ovelha oprimida. De poderoso, lá do poderoso trono, ele desceu à cruz do martírio. Do verbo santificante, ele desceu a angustiado silêncio. De advogados criaturas, ele foi o réu sem defesa, ou seja, não teve um advogado. De doador da vida eterna, a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Então, nós observarmos a imensidade do valor do Cristo, do amor do Cristo, porque ele não precisava estar materializado aqui na Terra, mas ele veio, passou por privações, foi sentenciado à morte. E no momento que ele foi sentenciado, nem os apóstolos estavam mais do lado dele, praticamente não. Praticamente todos os apóstolos se distanciaram dele. Mas ele ficou sozinho. Então os homens, ele veio para nos amar, para trazer o amor para nós, para nos livrar das trevas, da escuridão. E nós, os homens encarnados naquela época, porque muitos de nós estávamos lá, nós preferimos a liberdade de Barrabás e a morte dele. Foi quando Pilatos pergunta, devido ser aquela época da Páscoa, na véspera da Páscoa, era comum libertar um dos prisioneiros. Aí ele
tinha dois, que ele manda escolher de dois: Barrabás, que era um malfeitor, ou Jesus. E a multidão escolheu qual que vocês querem que se ele seja liberto? A multidão, Barrabás. E o que eu devo fazer com Jesus? A multidão insuflada pelos doutores, né? Pelos fariseus, gritava, a multidão toda gritando: crucificam, crucificam. Então nós, seres humanos da época lá de Jesus, mesmo ele trazendo tanta luz para nós assinamos embaixo a crucificação dele. Então, quando nós, às vezes, falamos assim, foi Pilatos, foi Caifás, foi Anás que fez isso, possivelmente nós estávamos lá reencarnados e assinando embaixo a crucificação dele. Então, não podemos condenar só o Pilatos, ou o Anás, o Caifás, que lideraram, mas muitos de nós estávamos lá gritando: crucificam. Emmanuel diz ainda também: a missão de Jesus foi a de transmitir aos homens o pensamento de Deus. Somente a sua doutrina, em toda pureza, pode exprimir esse pensamento. Seus ensinamentos foram deixados não somente pelas palavras, mas, sobretudo, pelos exemplos. Porque as palavras de Jesus são importantes? Claro que são, né? Ele pega no Evangelho de Jesus o que ele disse do amor, da caridade, do perdão, da nossa renovação interior. Mas o mais sagrado ainda foi o exemplo dele, porque ele deu o exemplo do amor. Ele, sendo o Senhor, porque o supremo governador do planeta e criador do planeta, Espírito Divino, ele também serviu. Ele não só foi servido, mas ele serviu. Na Gênese, o Kardec diz o seguinte: Jesus tem por missão encaminhar a humanidade ao bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade, tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus. Somente sua doutrina, em toda pureza, pode exprimir esse pensamento. Então, o pensamento de Deus foi trazido por Jesus. Porque quando perguntaram para ele: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí ele falou assim: eu estou tanto tempo com vocês e vocês ainda não conhecem o Pai? Então alguns até entendem isso, que ele seria o próprio Deus. Mas ele não queria dizer isso. Ele queria dizer que o que está trazendo ali é de Deus. Então quem conhece a doutrina do Cristo, quem conhece o pensamento do Cristo, conhece também o que Deus quer de nós. Então o pensamento dele está no Evangelho. Por isso que o pensamento, o que está no Evangelho é de Deus. O que se é de Jesus, também é de Deus, porque ele que personificou todo o ensinamento aqui na terra do Cristo. Emmanuel, também no livro A Caminho da Luz, ele fala assim, que já a vinda do Cristo mostra que a humanidade estava em condições de receber ensinamentos superiores. Então, quando Jesus veio, porque a humanidade já tinha passado de algum estágio para receber. Então, nós sabemos que primeiro vieram os profetas, Moisés, mas chegou um ponto que o planeta já tinha evoluído um pouco, que já merecia a vida do próprio governador. Aí ele veio. Ou seja, começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre.
de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Então, com a vida de Jesus, significa que a humanidade terrestre já tinha ganhado a sua maioridade. Ou seja, o ser humano já tinha condições de entender. Quando fala essa condição de entender, não significa que eles que entenderam. Porque nós sabemos que a humanidade, o grande número, ou talvez bem a maioria, dos próprios judeus, não entenderam. Até porque hoje nós sabemos que em torno de 2% dos judeus é cristã. Ou seja, a população cristã de Israel, apenas 2%. Porque muitos não entenderam, embora já estavam com a maioridade, já tinham condição de entender, mas preferiam rejeitar. Esperar o outro Messias que guerreasse, né? Para aquele Messias que veio, não queria guerra, não queria a supremacia material de Israel, mas queria a supremacia moral. E as pessoas não entenderam por isso, porque a maioria das pessoas esperavam um rei, um Messias, que trouxesse a supremacia material, bélica, para aquele país. Mas como ele veio trazendo, mostrando que veio trazer a supremacia moral, veio mostrar para nós que o amor, que é o mais importante na nossa caminhada espiritual, então aqueles que não, maioria lá, não conseguiu aceitar. No livro de Giovanni Borges, ele diz o seguinte, que o nome é Amai-vos, Instruí-vos, o livro. Ele diz, sua mensagem, a mensagem do Cristo, como enviado de Deus, vararia séculos para beneficiar toda a humanidade. Então, nós temos já... Então, quando fala da mensagem de Deus, a mensagem de Jesus, veio por séculos, mostrando aqui que a força extraordinária é construída pelo amor, pela bondade, e não pela paciência, pela tolerância, pela fé absoluta, no poder supremo, mas não pela força das armas, não pelo poder material, não pelo poder da riqueza, do dinheiro, mas pelo poder da humildade. Então, ele veio mostrar para nós isso. E que nós temos muita dificuldade para entender. Mesmo os espíritas, que já têm muito mais ensinamentos, né? Muito mais obras nos ensinando, temos dificuldade ainda para entender o Cristo, seu amor, na sua sabedoria, na sua bondade, né? Temos muita dificuldade ainda de aceitar. Na questão 625, pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo. O Espírito responde ao Kardec, Jesus. Qual o tipo mais perfeito que Deus enviou para nós? Jesus. Então, Deus enviou Jesus como para guia e para modelo. Quando fala guia, o que significa guia? Guia é aquele que eu confio. Que eu posso pegar e falar assim, você passa por aqui, por ali, você pisa aqui, não pisa ali. Está nos conduzindo. Esse é o guia. O que é modelo? Modelo é aquele que eu posso fazer o que ele faz, o que ele fez. E devo, inclusive, fazer o que ele fez. Esse é o modelo. Então, o modelo de humanidade
é o Cristo. Por isso, se diz o seguinte: quando nós tivermos dificuldade para fazer alguma coisa, a gente pode pensar: o que Jesus faria? Nós vamos dar conta de fazer o que ele faria? Não. Mas se nós dermos conta, está ótimo, né? Então, é caminhar nessa direção do que ele nos ensinou, nos orientou e o que ele faria. Então, a gente pode fazer que não vai dar certo. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Porque quando nós pensamos em ser puro como Deus, não tem como chegar lá, né? Mas Jesus, ele veio e viveu entre nós de uma forma como se fosse a gente, como fosse um ser humano normal. E que ele não era, porque ele era o governador do planeta, e é o governador do planeta. Mas ele veio como uma pessoa simples, como a gente. Então, é ele que nós, essa forma de ser, que nós podemos pensar: eu quero ser e chegar à perfeição de Jesus. Quando? Vários bilhões de anos, né? Só para ter uma noção de tempo, que a Terra foi feita por volta de 5, 6 bilhões de anos atrás. Naquela época, Jesus já era tão perfeito que foi o diretor da fundação do planeta. Então, daí a gente vê a evolução dele. Então, chegar a Jesus não é que não ser perfeito como ele. Talvez daqui a alguns muitos bilhões de anos podemos ser talvez perfeito como ele é hoje, né? Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então, isso foi a pergunta, foi a resposta do Espírito de verdade para o Allan Kardec. Por que Jesus é o caminho? Por que nós podemos confiar no caminho? Porque Jesus, ele já percorreu o percurso que nós queremos percorrer. É interessante quando nós pensamos em ser caminho, pensar assim: por que eu posso confiar nesse guia? Né? Porque ele é guia e modelo. Para ele ser um modelo, para ele ser guia, ele fala que ele é o caminho. Então ele é o nosso guia que nos mostra o caminho. Por que eu posso confiar? Porque eu conheço o caminho. Porque ele já percorreu todos os caminhos, essa trajetória de evolução. Ele passou, já foi simples, como nós fomos. Lá no seu passado, seus bilhões de anos atrás, já foi. E ele conhece toda a trajetória. Como nós vamos confiar num guia que não conhece o caminho? Então eu quero ir a algum lugar. Aí eu pego um guia que não conhece o caminho. Aí vai me levar pelo caminho e a gente vai se perder os dois. Agora ele não, ele conhece o caminho. Você conhece o caminho, por isso que ele é o caminho verdadeiro. Por isso que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não ser por mim. Ou seja, não é querer se engrandecer. Ele não está querendo se engrandecer. Ele mostra essa roda do Evangelho, fala: por mim, significa o Evangelho. Então ninguém chega a Deus sem ser pelo amor, pela caridade, pelo perdão, pela humildade. Ninguém vai chegar. A nossa caminhada a Deus tem que passar por isso. E esse é o caminho que Jesus nos mostra. Então, no caminho, em João 8,12, fala: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está lá em João. Então, eu sou a luz do mundo, e quem caminha por mim, ou seja, caminha pelo exemplo que ele deu,
do evangelho, do amor, da caridade, do perdão, da benevolência, do trabalho, do servir, então não andará em trevas, porque terá a luz da vida, que é o evangelho. Então, nos mostra isso aí. Então, era isso que a gente tinha para comentar. Que Deus ampare nós. E nós passamos para o nosso irmão Odilon fazer a prece do passe à distância e a pré-encerramento do MIT. E nós vamos continuar aqui com o nosso passe presencial. Fique todos com Deus. Muita paz. Muita paz. Gratidão pelo momento de reflexão.